seus olhos espirituais. É a maneira como eu e você olhamos que vai determinar o que recebemos. A maneira com que eu e você olhamos é a maneira que vai determinar aquilo que nós vamos receber. Se meu olhar for um olhar de fé, é aquilo que eu vou receber pela fé. Porque a fé, irmãos, ela tem uma visão. Fé não é dar um passo no escuro, não é pular no escuro. Porque muita gente fala, fé é andar no escuro. Fé não é andar no escuro. A fé vê. A fé tem uma visão, ela enxerga algo. Quem está dando um passo de fé, ele está vendo onde que ele está pisando. O outro que está olhando para ele pode achar que ele está dando um passo no escuro, mas quem está com fé, ele tem uma visão, ele sabe muito bem aonde que ele está pisando. Ele está pisando em algo absoluto, em algo que é a verdade, na palavra. Isso é extremamente importante, irmãos, porque ele sabe, tem convicção daquilo que os seus olhos estão vendo, não os naturais, mas os espirituais, porque fé é essa capacidade de enxergar as coisas que são espirituais. Por exemplo, Hebreus 11:27 diz assim: pela fé Moisés, você pode ir abrindo, eu vou citando. Pela fé Moisés não teve medo, não temeu o que poderia fazer Faraó, o rei, mas ficou firme. Diz Moisés, por que você ficou firme e não temeu o rei? Aí ele diz assim, pela fé ele ficou assim. Mas que fé é essa? No final diz, vendo o invisível. É assim que está na sua Bíblia? Vendo o invisível. Moisés, você ficou firme vendo o invisível? Me explica isso direito. É um paradoxo, você está vendo ou não está vendo? Porque como é que alguém vê o que não se vê? Como é que alguém vê o invisível? Ele diz, eu fiquei firme, porque eu vi o invisível. Ele viu o que ninguém mais viu, que Deus era poderoso para fazer. E é aqui que nós precisamos ficar, irmãos, porque, querendo ou não, muitas vezes, aqueles que não conseguem ver nada com os olhos naturais, eles fixam seu olhar, como diz Paulo aqui, fixando os nossos olhos não no que se enxerga, mas naquilo que não se vê. Quer dizer, não fixar os olhos nas circunstâncias, mas fixar os olhos nas promessas de Deus. Nós vamos ler Romanos 4, 19 e 20, mas é interessante, porque a gente olha para Abraão, que é o homem de fé. A Bíblia nos ensina a seguir suas pisadas. A Bíblia diz que nós devemos seguir as pisadas de fé deste homem Abraão, em vários lugares. Os trilhos que ele seguiu, o rastro que ele deixou, a maneira como ele andou em fé, é a maneira como todos os filhos de Deus devem seguir. Como que ele olhou? Como que ele viu? Diz as Escrituras assim, que Abraão, não levando em conta, não atentando para o seu corpo de 100 anos, e para o ventre amortecido de Sara, não levando isso em consideração, não atentando para isso, preste atenção, não é que ele disse assim, não é pensamento positivo, ele não disse assim, Sara não tem um ventre velho, eu não tenho 100 anos, eu sou um jovem. Ele não falou isso, mas ele vendo o seu corpo, diz as Escrituras, olhando para si, falando assim, bom, antes era Sara que era estéril, isso era uma dificuldade, ele levou em consideração, ela era uma mulher estéril, agora é uma velha, uma idosa com um ventre impossibilitado, não ovula mais. Ele levou isso em conta, e não só olhando para Sara desse jeito, eu também já sou velho, já não vai dar. Agora, imagine você numa situação dessa, você ia ficar olhando para o quê? Porque a nossa tendência, o problema, o
que nos desanima são as circunstâncias que nós ficamos focando, fixando os olhos. Abraão não deixou de considerar, diz a Bíblia, as circunstâncias. Ele não disse assim: as circunstâncias não existem. Ele olhou para elas e falou: elas são reais, são fatos. É verdade que nós estamos enfrentando essas circunstâncias, mas ele não as considerou, ele não fixou os olhos nessas circunstâncias, ele não ficou olhando para elas. Porque o verso 20 diz assim: mas, esse mais no verso 20, diz assim, que ele não duvidou por incredulidade, mas creu que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. O que fez com que Abraão não desanimasse, não foi que ele não tinha uma circunstância real, um fato verídico, um problema, uma circunstância difícil, é que ele não ficou fixando os olhos nas circunstâncias, mas fixou os olhos naquilo que ninguém vê, naquilo que é invisível, nas promessas de Deus. Esse olhar muda tudo na nossa vida. Ele fixou os olhos em outro lugar, ele coloca a sua atenção na palavra. E aí a Bíblia diz que eu devo andar como Abraão andou. Como? Eu não vou deixar de considerar: Dona Teresa está idosa, está com a bengala, não vou deixar de considerar isso, mas Deus é poderoso para cumprir as promessas que tem na sua vida. Evaldo, mesma coisa, circunstâncias estão difíceis, o emprego está difícil, mas Deus é poderoso para cumprir. Eu não vou olhar para as circunstâncias, apesar delas serem reais, a palavra de Deus é poderosa. É ali que eu vou fixar os meus olhos, é ali que eu vou fixar os meus olhos, meu olhar. Mesmo porque, irmãos, situação, circunstâncias, num dia nós estamos bem, no outro dia a gente não sabe o que vai acontecer. Olha que nosso país está enfrentando 3 situações assim, ó: Brumadinho, chuva no Rio. A pessoa estava no ônibus, eu fiquei pensando naquele rapaz que acabou de se formar advogado, no ônibus, e vem uma avalanche de terra e mata a pessoa. Você fala: nós não sabemos, a nossa vida nada. As circunstâncias mudam, mas elas também mudam do ruim para o bom, do dia para a noite, porque Deus é poderoso para fazer isso. Por isso que a Bíblia diz assim, lá em 1 Timóteo 6, que não coloque a sua confiança nas incertezas do dinheiro. Está lá, 1 Timóteo 6, 12. Por quê? A gente acha que o dinheiro e as riquezas vão nos... Deixa eu dizer uma coisa: não é o dinheiro, é Deus. Não coloque sua confiança nas incertezas dos bens, diz as Escrituras. O nosso olhar tem que ser olhar de fé, porque uma hora a situação está boa, na outra hora a situação não está tão boa assim. Mas as promessas hão de se cumprir. Por isso que ele fala para nós termos este olhar de fé, porque na verdade, irmãos, a vida é cíclica. A vida não é uma linha reta, né? E tudo acontece do jeito que a gente... Uma hora uma vida está de um jeito, outra hora está de outro. Ela... assim. Mas as promessas não, estas são absolutas. Então nós precisamos colocar nossa atenção, nosso foco, nossos olhos, não nas coisas naturais, mas atentar àquelas que estão na palavra de Deus, nas suas promessas. Onde você tem que colocar o olhar? Olhar de fé nas promessas de Deus. Um grande exemplo de homens que eu gosto de ver isso, irmãos, nas Escrituras, para mim, inspira Josué e Caleb. Por quê? Deus deu uma palavra de promessa para Israel, para o povo de Israel. Disse assim através de Moisés: olha, vocês vão sair do Egito, vão entrar na terra prometida. Essa terra é uma terra que emana leite e mel. Eu estou por aqui. Os pecados dos fariseus, dos filisteus, dos ebuseus, dos aveus, de todos os zeus que tinha lá, Deus disse que o pecado subiu de tal forma que ele já estava por aqui com o pecado deles. Vocês vão entrar lá
vão tomar posse dessa terra, ela vai ser de vocês, essa terra é boa, mana leite, tem mel, a coisa vai ser tremenda. Vai lá. Aí, antes de entrar, Deus chama Moisés e diz: olha, manda 12 homens lá para ver a terra. Era só para ver por onde eles iam, como que fazia e tal. E vai os 12. Chega lá, 10 espias, os 12 voltam, 10 espias, chega para o povo e diz assim: verdade, verdade, a terra é boa. Olha só o cacho de uva que nós trouxemos. O cacho de uva pesava 25 quilos, um cacho. Tanto é que eles chamaram o nome do lugar de Escol, que quer dizer cacho de uva. É uma terra boa, olha o tamanho do cacho de uva, olha as coisas que tem lá, realmente. Só que tem um porém. Aí eles começam a dar um relatório. Terra tem gigantes, os homens lá têm mais de 2 metros de altura. Segunda coisa, eles moram em fortalezas. São fortalezas. Terceira coisa, essas fortalezas estão num monte. Olhou a circunstância? Ficou parado nelas? Sabe o que eles fazem? Comentam isso com o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir, e ouvir os relatórios negativos.